Pessoal, então, fazer alguns registros iniciais aqui, tá? É importante comentar que essa iniciativa, né, partiu do Departamento de Ciências Agrárias da Unimontes, né, um projeto de extensão, isso aqui é uma derivação desse projeto de extensão, no sentido da importância de estar divulgando, né, as atividades que a universidade faz na região, assim como em todo o país e pelo mundo, das atividades, então, que os professores, os estudantes, né, e técnicos desenvolvem. Tá? Então, a coordenação dessa proposta, né, desse projeto, de alguns professores, são vários que participam do projeto, tá? Mas registrar aqui a importância aí da presença da professora Sinara, professor Abner, professora Dulce e professora Adelica, que entrou em contato com a quem a gente agradece em nome de toda a comissão, o convite por estar fazendo essa live aí. E os editores, me parece que o professor Silvani, o professor Marcos, né, que são especialistas aí na parte mais informatizada aí, acredito que eles vão estar editando, né, e participam também do projeto, assim como vários outros professores, né. Então, o Departamento de Ciências Agrárias atualmente está sob a chefia do professor Mauro Kobayashi, né, envolve cursos da área de Ciências Agrárias, incluindo o curso de Agronomia, que já funciona há cerca de 25 anos, aqui na região norte de Minas Gerais, especificamente Janaúba. Conta aí também com curso de graduação em zootecnia, quem é a coordenadora, a professora Auriclésia, o curso de agronomia, o coordenador, o professor Zé Augusto, o curso de pós-graduação em produção vegetal no semiárido, conta com a coordenação do professor Marcos Coiticondo e o curso de pós-graduação em zootecnia com o professor Fredson. Então, essas lives que vocês estão tendo a oportunidade de assistir, vão continuar ocorrendo toda semana, vai envolver temas relacionados a isso aí. Vamos iniciar, então, a nossa especificamente aqui de hoje. Eu vou dar uns avisos breves aqui em relação a essa tecnologia, né? Primeiro que nem eu nem Moacir somos profissionais dessa área, né? Não somos blogueiros, né, Moacir? Não somos especialistas em live, é a nossa primeira, né, experiência. Espero que, como é ao vivo, a gente já pede desculpas aí se ocorrer algum contratempo, enfim, mas espero que ocorra tudo bem, né, eventualmente queda de internet, mas acredito que não vai ter nada disso não. Tá? E pedir a paciência de todos aí com relação a esses procedimentos aí, mas espero que flua bem. Tá? Então, um detalhe do Instagram, nós iniciamos pontualmente às 7 horas. Às 8 horas, quer queira, quer não, o Instagram nos derruba. Então, cai a live. Mas, dependendo do andar aqui do tema, do avançar das discussões aqui, dependendo, nós vamos retornar. Então, caso caia daqui uma hora, nós vamos retornar com as conversas e com as discussões aí. Tá ok? Quem tiver interesse em continuar, será um prazer, tá ok? Então já aviso de antemão que isso deve ocorrer. Perguntas e questionamentos, vocês podem estar postando aí o tempo inteiro, tá? A minha função aqui vai ser de estar buscando e tentando colocar isso aqui para o Moacir, né, também para a gente estar discutindo esses questionamentos, né? A gente tem um suporte aí, a professora Sinara está nos dando suporte também para nos auxiliar nesses questionamentos, mas iniciando propriamente dito, eu queria apresentar o Moacir com mais detalhes, né? É um grande prazer assim, ter conhecido o Moacir há muitos anos atrás, né, aqui na região norte de Minas. Já o conheci antes de ingressar na universidade, atuando no campo, atuando na área de produção de manga, né? Mas nós estreitamos os laços muito mais a partir mais ou menos de 2010, que foi quando o Moacir nos procurou para iniciar as atividades de pós-graduação na universidade, né? Embora já tínhamos alguns projetos em parceria de pesquisa, né? O Moacir já tem cerca de 25 anos de experiência especificamente com a cultura da manga, então é uma pessoa altamente capacitada tecnicamente, então uma pessoa da maior humildade que eu já conheci. A gente trabalha em parceria, tem muita facilidade de trato com o Moacir, eu tenho certeza que o sucesso dele também é muito em função disso, e altamente competente, né? Então, a sua competência é reconhecida na região norte de Minas toda, né? É reconhecida nacionalmente e internacionalmente também. O Moacir já deu palestras internacionais, teve um congresso na China, teve um congresso aí no exterior, e é convidado para fazer palestras nos principais eventos com a cultura da manga, tá? Então, é uma pessoa mais do que qualificada para estar passando informações aqui, discutindo com a gente, né, as perspectivas da cultura da manga, tá?
Nós temos, então, a partir do momento que o Moacir ingressou na Unimontes, ele desenvolveu em parceria conosco, né, fui o orientador, o primeiro trabalho de mestrado do Moacir, o título envolveu paclobutrazol, né, a gente vai falar muito de PBZ, é o paclobutrazol, e o desponte no manejo da mangueira palme no norte de Minas Gerais, no semiárido. Tá? Esse foi o tema, trabalho de pesquisa dele. O de mestrado, que concluiu em 2013. Tá? E, na sequência, o Moacir deu sequência aos trabalhos aqui na região, conosco, iniciando os trabalhos de doutorado e trabalhou com o uso de reguladores vegetais no florescimento da mangueira palme e da mangueira quente. Finalizou agora recentemente, o ano passado, em 2019, então nós vamos falar um pouquinho sobre esses resultados também. Mas antes de iniciar essa discussão, eu vou passar a palavra para o Moacir aí, para, né, comentar um pouquinho sobre o nosso envolvimento aí, porque muita gente que está na sala e pode ser que nos conheça, alguns não nos conhecem, né? Então, professor Marlon, agradeci aí pela sua fala, né, por todos os conceitos que o senhor fez com relação à minha pessoa, e, ao mesmo tempo, agradecer pela parceria desses anos, né, de projetos, de trabalho desenvolvido, em que a universidade foi esse elo que praticamente foi um elo de interação com a região e desenvolveu muitas tecnologias voltadas para a cultura da manga. Eu costumo dizer hoje que a instituição que mais desenvolveu trabalhos, tecnologias desenvolvidas para a cultura da manga foi a Unimontes. E, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar junto, nós dois estávamos juntos na maioria desses trabalhos, sem esquecer dos outros departamentos, a pós-colheita, com a professora doutora Gisele, o professor Vitor, o professor Edson na parte de patologia, então tantos outros professores que abriram os laboratórios e que participou intensamente desse processo de pesquisa e desenvolvimento da cultura da manga da região. O senhor tem um trabalho reconhecido, né, como engenheiro agrônomo, formou pela Universidade de Lavras e depois fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, o que te deu todo esse mérito para nos ajudar, nos orientar nesses projetos que nós desenvolvemos da nossa vida de pós-graduação. O seu pós-doutorado, que a gente deve destacar também na Flórida, nos Estados Unidos, também continuando com a agricultura. Professor da Unimontes há mais de 20 anos, né, voltado para essa área da fruticultura, especificamente com a cultura da manga, da banana e das anonáceas, né. Foi chefe do Departamento de Ciências Agrárias e diretor de Ciências Exatas Tecnológicas da universidade, diretor da Sociedade Brasileira de Fruticultura, onde atua até hoje como conselheiro, e membro da Câmara de Agricultura e Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG, né? É bolsista de produtividade do CNPq, já publicou cerca de 200 trabalhos em congressos, revistas, né, da área, e orientou mais de 150 estudantes na área de graduação e pós-graduação. Então, todo esse currículo te dá o know-how para orientar e para realmente conduzir os trabalhos de uma região que tem essa tendência de fruticultura, toda essa aptidão pela fruticultura, que é o norte de Minas Gerais, uma região inserida no semiárido. Então, mais uma vez, agradecer à universidade, falar dessa importância que essa instituição tem para o norte de Minas, às vezes muitas pessoas nem conhecem, né? Mas lembrar e destacar que todos os trabalhos de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, de aprimoramento tecnológico para a cultura da manga foram desenvolvidos através da Unimontes, teve a sua participação juntamente com outros professores da universidade. Então, assim, fica a nossa satisfação, fica o nosso agradecimento pelo convite, né? É um reconhecimento para nós e sabemos da nossa responsabilidade de estar aqui nessa noite falando não só para o norte de Minas, eu creio, mas também pessoas de outros países ligados a gente, outras instituições de ensino e produtores, né? Que a gente presta trabalho em diversas regiões do Brasil, né? Em vários estados aí, nós temos alguns trabalhos desenvolvidos e com certeza tem alguém nos ouvindo, alguém prestigiando essa nossa participação nessa noite. Ok, Moacir, agradeço muitas palavras também. Essa parceria, com certeza, ela só cresce, né, cada vez mais, né? Você finalizou o doutorado, né? A gente continua em contato, continuamos os trabalhos, né? Porque a pesquisa não para. Mas eu queria que você destacasse, assim, de forma bem clara para o pessoal, a importância que você enxerga, o Moacir, antes de ter iniciado as atividades da pós-graduação, tendo esse conhecimento mais profundo da importância da pesquisa, dos resultados dos trabalhos de pesquisa,
E isso que você levou para o campo, o que isso incrementou para você? O que isso te ajudou na consultoria, no trabalho profissional? Em que você acha que isso é importante, que isso contribuiu? E fazendo até um paralelo com a situação atual, que nós estamos vivendo uma pandemia, em que uma situação nova aconteceu aí, um vírus que não existia, e que os estudos estão a mil aí, né, e se espera algo que a ciência mostre eficácia, né, no controle desse vírus, né, que até hoje ainda não tem, por isso é que ainda está, de certa forma, assim, um certo pânico, né, mas a importância desses resultados, né, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, principalmente financeira, para conseguir recursos para desenvolver um projeto, mas até com a sua influência aí no meio profissional, consegue parceria com empresas privadas, recursos, né? Mas o que você enxergou de evolução em Moacir, assim, o profissional Moacir, dessa aplicabilidade no campo aí? Na verdade, professor, quando você fala da pandemia, nós estamos vivendo uma crise tremenda aí mundial, e os meios de comunicação alertam para essa questão da investigação e da pesquisa, a importância da ciência, ou seja, nós estamos dependentes da ciência hoje para que se desenvolva uma solução, uma vacina ou anticorpos para se tratar uma epidemia que assola todo mundo hoje e traz assim, situações complicadas com relação a uma questão econômica quase que no mundo inteiro. Nós iniciamos a mangicultura no norte de Minas Gerais de forma muito incipiente, muito tímida, né? Conhecendo muito pouco com relação à variedade, com relação ao espaçamento, a própria tecnologia de indução floral, e houve contribuições de fora, vindas oriundas, principalmente do Vale de São Francisco, de Petrolina. Eu gostaria de citar a importância da doutora Maria Aparecida Moura, com certeza. Ela está nos ouvindo nesse momento, e tantos outros que passaram por aqui, pesquisadores, e que trouxe tecnologias para nós, mas que no início não foram suficientes para desenvolver essa região como polo de produção de manga. Eu creio que todo o trabalho que foi desenvolvido antes da universidade, antes de ingressar na pesquisa, foi um trabalho muito prático, voltado somente para o resultado de produção mais imediato, né? Uma resposta mais imediata da produção. A partir do momento que nós adentramos na pesquisa, tomamos conhecimento da necessidade da pesquisa, desenvolvimento de uma tecnologia própria, eu creio que a nossa região ela ganhou corpo, ganhou forma, e nós fomos intitulados de polo de produção de manga. Até então, esses polos de produção de manga eram praticamente 3 no Brasil: o Vale de São Francisco, que é Petrolina, Juazeiro, São Paulo, com a Manga Palma, e Livramento de Nossa Senhora, Livramento de Brumado, na Bahia, né? E hoje nós despontamos com características muito próprias nossas. E todas essas características que nós desenvolvemos nessa região ao longo desse período foram desenvolvidas a partir de tecnologias desenvolvidas em parcerias com a Unimonte e com outras instituições importantes, como a Banorte, como a própria Embrapa Cepasa, né, semiárida, através do elo de ligação com a doutora Aparecida Moco. Então, assim, nós começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. E com a minha vida também foi assim. A partir do momento que eu ingressei na pós-graduação, eu comecei a interessar pela investigação e vi que aquilo que nós fazíamos não era o suficiente para desenvolver essa região. Aí eu abracei a questão da pesquisa, importunei a universidade durante muitas vezes, né? Busquei essas parcerias fora aí com empresas no meio empresarial, principalmente no meio empresarial produtivo, no sentido de desenvolver essas tecnologias que fossem capazes de dar autonomia de produção da cultura da manga para essa região. E assim aconteceu. É claro que no dia a dia, no trabalho de campo, de dia a dia, a gente vai enxergando problemas ainda, e esses problemas, assim, nos indica que o caminho tem que ser investigação, né? E na medida do que é possível, a gente vai levando isso para a universidade e vai mantendo esse elo de ligação, essa parceria, essa interação de instituição de educação e de pesquisa com o meio de produção, para que essas investigações sejam desenvolvidas. Então, assim, foi um avanço muito grande na minha vida. Eu creio que eu cresci junto com a região, né? Nós começamos muito timidamente e foi havendo um crescimento muito grande ao longo desses anos. Então, foram 25 anos de trabalho, mas eu creio que os últimos 10 anos foi de trabalho muito mais sólido, muito mais consistente. Isso gerou fruto e a gente consegue colher resultados hoje a partir do título de polo de produção e carregar conosco uma característica de uma das regiões de maior regularidade de produção e oferta de manga no mercado. Isso para a gente é muito interessante.
né? Isso se deu Perfeito. a partir desses trabalhos. Perfeito, Moacir. E registrar aqui, ó, que você, né, fez a sua pós-graduação trabalhando, né? Você não parou nada. Então, assim, foi um esforço muito além, muito em função da sua visão, a visão que você tinha da importância disso aí, para você como profissional, para a região, para você crescer e levar esse crescimento para a região. Então, isso é muito importante ser destacado, né? Um mérito todo seu, né? Para o pessoal que não sabe, aí você ficou com conceito A, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, assim, alta competência, você conseguiu conciliar as duas coisas, tá? Então, feito esse registro aí, e, claro, enfatizar tudo que você comentou, as parcerias, né, com a professora, a pesquisadora, a doutora Maria Moco, realmente é uma referência nacional, mundial. A gente já trabalhava em parceria e, por intermédio da sua contribuição, a gente intensificou cada vez mais, né, essa parceria com ela também. Registrar também os nossos parceiros aqui da região AIPAMIG, né, o pessoal da extensão também, o pessoal da Emater, o pessoal do IMA, né, que trabalha também com o Instituto Mineiro de Agropecuária, essas parcerias, e os produtores, né? Então, os produtores nos abrem as portas para desenvolver os trabalhos, principalmente nas áreas deles, né? Isso aí que nos dá os resultados tão práticos, né, dos nossos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Mas vamos lá, vamos à parte técnica, então. Eu queria começar registrando alguns números aqui, em seguida eu vou fazer uma primeira pergunta para você que eu acho relevante, tá? Bom, a gente sabe que a manga, ela é uma cultura que é plantada no mundo inteiro, né? Uma planta tipicamente tropical, se adapta bem a condições de clima mais quentes, né? Ou no máximo subtropical. Ela é originária da Índia, né? Inclusive a Índia é o principal país produtor, com cerca de 40% da produção mundial está concentrada na Índia. Na sequência, a China, a Tailândia, a Indonésia, tudo na Ásia, né? O México é o país que está com a área, segundo dados aqui de 2018, os dados mais recentes que a gente conseguiu, vem na sequência, e o Brasil é o 7º produtor mundial, com bastante relevância, né? A área plantada do Brasil girou sempre em torno de 60, 65 mil hectares no Brasil, né? Os dados do CPEA, né, mais recentes aqui de 2019, você já comentou aí das principais polos produtores, né, mas registrou um crescimento, né, no ano passado, né, de 2018 para 2019, bastante significativo. O norte de Minas, segundo dados do CPEA, hoje conta com cerca de 7.500 hectares, né, se você tiver alguma correção aí você comenta, mas são os dados do CPEA. O Vale de São Francisco, principalmente ali no contexto Juazeiro Petrolina, 49 mil hectares, uma área que cresceu bastante. Também tivemos o congresso lá o ano passado e realmente é algo assim que está crescendo muito. Livramento Nossa Senhora, com cerca de 11.500 hectares, e o interior de São Paulo com 8.600 hectares. Isso representa, somando isso aí, cerca de 75 mil hectares, ou seja, um incremento aí de cerca de 10 mil hectares no último ano, né? Registrando ainda que o principal estado produtor, então, é Pernambuco, com cerca de 38% da produção nacional, a Bahia, 29%, São Paulo, 15%, Minas Gerais, quarto produtor, 6%, Rio Grande do Norte na sequência, Ceará, Sergipe com cerca de 3 a 1%, cada um dos estados aí, Espírito Santo e Alagoas, tá? Mas eu te faço a seguinte pergunta, né? Então, é óbvio, então a manga, ela é importantíssima, né, no contexto social, no contexto econômico, gerando emprego, gerando renda, né, no país. Mas quais são, Moacir, as principais variedades plantadas hoje, né? E qual é a tendência de novos materiais? O que você vê aí de tendência de variedades para serem plantadas, ampliando áreas, né? E aproveitando, falar um pouquinho do seu primeiro trabalho de mestrado, que você trabalhou com desponte, que é uma técnica que talvez nem todos tenham tanto conhecimento, e essa é uma técnica que não era utilizada e começou a ser utilizada, você desenvolveu do seu trabalho de mestrado, mostrou a importância disso aí. Queria que você explicasse rapidamente isso, o que é o desponte, qual que é o motivo e qual que foi esse incremento que o desponte tem dado aí nessa tecnologia. Então, falar de duas coisas, das variedades e falar do desponte. Professor, historicamente nós sabemos que os polos de produção de manga no Brasil iniciou muito com a ideia de se produzir, ou iniciou os trabalhos para se produzir manga tomiáticas, né? E um pouco de manga Adem, sempre em menor volume,
E a gente percebeu que essa área de manga tomiática foi crescendo bastante e ela apresenta umas características de vigor excessivo que acaba dificultando um pouco mais o manejo do florescimento em determinadas épocas do ano. O estado de São Paulo já produzia manga palme como pioneiro em maior área de produção e houve, logo depois do ano de 2002, uma tendência de migração, né, dessas variedades de Tome, grande parte da variedade Tome, Atticus e Aden, para a variedade Palmer, né, uma variedade de sabor um tanto diferenciado, mas de vida de prateleira um pouco mais curta quando comparado com Tome Atticus, né, de sabor um pouco mais apreciado, principalmente no mercado interno, por causa do teor de doçura. E a gente chegou num número hoje que acho que o Vale do São Francisco tem cerca de 50% da área plantada com Palmer, Livramento de Brumada aí, na casa dos 80%, 90%, São Paulo com mais de 85%, e o norte de Minas, aqui a região do Jaíba, hoje com 90% da área totalmente plantada com palma, né? Nos últimos anos, a gente percebe que houve uma tendência aí, até por questão de mercado externo, né? Fruta minimamente processada, ou outros nichos de mercado da manga quente, uma área um tanto menor de manga quente, uma variedade que apresenta também um vigor bastante excessivo, uma janela de mercado, uma variedade bastante voltada para o mercado internacional, uma janela de mercado bastante reduzida para a produção brasileira. A área brasileira de manga quente hoje se limita numa área em torno de 1.700, 1.800 hectares, e hoje a gente tem uma área aqui no norte de Minas, uma área de aproximadamente 60 hectares de manga quente, né, produzindo, e iniciando alguns plantios de manga quente e até retomando alguma coisa de produção de manga tome, né? Então, com relação às variedades, praticamente não houve muita mudança, houve essa migração de variedades que existia, e hoje especula-se muito, tem até algumas coisas de variedades desenvolvidas em Israel e na Espanha, que tem sido implantada pequenas áreas, né, ainda experimentais, variedades que a gente conhece muito pouco a nível de Brasil, sabe muito pouco a nível de manejo, de resposta à tecnologia de indução floral, resposta àquilo que a gente quer, aquilo que o mercado busca com relação à época de produção e resposta da planta, questão nutricional, o manejo como um todo. Então, assim, basicamente ficou nessas variedades e a gente percebe uma predominância muito grande da variedade Palmer na região. Né? Beleza. Com relação ao desponte, quando surgiu a ideia de trabalhar com desponte, como essa região nossa do norte de Minas Gerais era uma região que, historicamente, a maior área plantada era de manga Aden, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de polinização, percebeu-se que, quando variava muito a questão climática, tanto com chuva como temperatura elevada, nós tínhamos baixa resposta de florescimento com relação a essa variedade. E aí você tinha que acabar retomando os trabalhos e cortando a brotação que existia e tentando fazer um novo florescimento dessa variedade. Então, foi a partir daí que surgiu essa técnica de se despontar, retirar o ponteiro ali. Quando nós iniciamos os trabalhos com manga palmer na região, nós percebemos que começamos a perceber que era preciso investigar a questão do paclobutrazol, ou seja, nós não poderíamos fazer uso de forma abusiva de uma ferramenta que é muito importante por questão residual, né? Por questão de compactação de panículas, de ramos, por questão de tendência de residual no solo por até 12 meses, e nós começamos a trabalhar nessa região, que é uma característica nossa, com doses muito baixas de regulador de crescimento. Então, quando nós levamos a proposta, o nosso projeto de mestrado para a universidade foi com proposta de uso de paclobutrazol de forma reduzida, uma dosagem reduzida, associada à prática do desponte, o que nós tivemos um resultado bastante positivo. Mas interessante que essa prática já era utilizada a nível de campo, né? E nós conseguimos um resultado muito interessante, onde trabalhando com apenas 30% da dose recomendada comercialmente, nós atingimos um nível de 100% de florescimento. E começamos a ter essa resposta. Então, hoje, vale frisar que todos os trabalhos desenvolvidos aqui na região com relação à manga são trabalhos voltados para doses reduzidas de regulador de crescimento. Ou seja, nós nunca fizemos uso abusivo dessa ferramenta que é importante no manejo da cultura. E esse ajuste, né, Moacir, principalmente em função da variedade, né, em função da especificidade da região, né? E só registrar aqui que eu lembro desses primeiros trabalhos aí que o
os estudantes de iniciação científica, que fizeram até monografia com a gente, que você participava na época, o João Alisson, o Guilherme também desenvolveu alguns trabalhos aí, né, desse ajuste de dose do PBZ para Palmer. Pode continuar. Isso foi instigando, né, a investigação cada vez maior com relação a isso, sempre com a preocupação com a longevidade das plantas, né? Era sabido, a gente tinha observado em algumas regiões produtoras que plantas tratadas com altas doses de paclobutrazol, elas tinham um comportamento, ficava muito mais suscetível a ataque de doenças, né? Tanto na inflorescência quanto nos troncos, porque manga tome se usava doses maiores de regulador de crescimento, e nós estamos começamos a desenvolver trabalhos voltados nesse sentido de se reduzir doses de paclobutrazol. É bem sabido que todo esse processo de florescimento da mangueira na nossa região, mesmo geograficamente estando inserido numa região semiárida, nós temos um comportamento climático bastante diferente, né? O nosso volume médio de chuva durante o ano, comparado com as outras regiões semiáridas, nós temos um volume 2 ou 2,5 vezes maiores, né? Isso promovia uma vegetação muito maior nas plantas, né? E nós não queríamos abrir mão do uso de doses baixas de regulador de crescimento. E assim começamos a trabalhar, e hoje a gente faz o uso de doses baixas de regulador de crescimento associado a essa prática do desponte, com resultados muito interessantes, mesmo quando essas plantas são submetidas à condição de florescimento, numa condição adversa. Que condição é essa? Alta intensidade de chuva e temperaturas bastante elevadas. Excelente, né? Então, a importância, né, de você desenvolver isso no seu trabalho de mestrado comprovou, né? Já tinha uma noção de que seria importante, mas está mais do que comprovado, né? Um segundo questionamento em relação ao seu trabalho de doutorado agora, né? Eu vou citar alguns, e envolve diretamente toda essa importância da indução floral, né, para se produzir manga, né, em qualquer época do ano, na época que o produtor quer, que tem mais retorno financeiro, essa questão toda dessa importância, mas principalmente também criando-se alternativas ao PBZ, né? Tanto essa preocupação de redução de doses que você colocou, talvez ter produtos que causem menos, vamos dizer assim, danos ao ambiente, enfim. Eu queria que você comentasse sobre isso também, registrando aqui, olha os resultados interessantes que tiveram no seu trabalho de doutorado para a manga Palmer, né? Quando você aplicou a dose padrão aí do PBZ, houve um controle que não houve aplicação, onde teve uma produtividade, né, no período que a gente trabalhou com cerca de 19 toneladas por hectare, o controle, ou seja, sem aplicação de nada. Mas quando se utilizou o PBZ, dobrou, né, dobrou a produção, cerca de 40 toneladas por hectare. Quando se utilizou produtos foliares, que esse foi o foco do seu trabalho, eu queria que você, né, explicasse com mais detalhe a importância do uso desses foliares, dessa tendência, né? Mas o uniconazole igualou o PBZ, cerca de 40, 39, tanto, arredondando aqui para 40 toneladas por hectare. Aí você testou também o etiltrinexapac, né, que não respondeu tão bem, né, mas foi um pouco melhor do que o controle, com cerca de 22 toneladas por hectare, e o cloreto de clomequat, que foi o que deu um resultado mais interessante, que chegou a 50 toneladas por hectare, sendo inclusive superior significativamente ao uso do PBZ e do uniconazole. Então eu queria que você abordasse esse tema, indução floral, a importância, e essa tendência de, né, poder utilizar, da gente estar testando produtos foliares, né, o que isso tem de ganho, tá, sendo uma alternativa ao PBZ. Na verdade é o seguinte, tudo partiu do princípio que o regulador de crescimento paclobutrazol, ele é uma molécula de pouca mobilidade, então é uma certa dificuldade de degradação, a lentidão na degradação da molécula, né? Então, nós começamos a pensar em se trabalhar com reguladores de forma alternativa, que não fosse tão persistente no solo, que não tivesse danos tão severos de compactação, de residual na planta, né? E surgiu, paralelamente ao uso do paclobutrazol, um problema muito sério na mangicultura regional, que foi a questão da patenocarpia, né? Ou seja, nós começamos a associar o uso de doses elevadas de paclobutrazol com a condição de temperatura muito elevada, né, com a condição de temperatura muito elevada,
Isso, nós começamos a ter níveis de patenocarpia muito altos na região, né? Afetando diretamente a produtividade. Vale ressaltar que há 5 anos atrás, há 6 anos atrás praticamente, nós tivemos condição de temperatura totalmente adversa, temperatura acima de 40 graus, na casa acima de 40 graus, o que comprometeu muito severamente a questão da produtividade, do escalonamento de produção na região, né? Então, nós começamos a questionar essa questão da patenocarpia, então começamos a buscar medidas alternativas. Quando nós conversamos com a Aparecida Moco, e já vinham sendo feitos diversos trabalhos a nível de mundo, a própria Embrapa, com relação ao uso de reguladores foliares, né? E aí nós decidimos que o nosso trabalho seria com regulador foliar. Então, nós escolhemos uma área aqui no Projeto Gurutuba, uma área de uma empresa aqui no Projeto Gurutuba, e nós decidimos que nós iríamos trabalhar continuar com o paclobutrazol do solo, continuar nessa experimentação, trabalhar com o uniconazole, que seria via foliar, trabalhar com o cloreto de clomerquart e o etiltrinetapar, né? Esse trabalho, ele partiu desse princípio da nossa preocupação com a incidência de patenocarpia, com a preocupação de continuar mantendo a mesma regularidade de oferta de fruto o ano inteiro. Então, foi essa a nossa preocupação. E, para nossa surpresa, nós tivemos resultados muito interessantes, né? Quando nós trabalhamos com paclobutrazol, vale salientar isso, nós tivemos produtividade muito alta, né? Mas também nós tivemos um índice de patenocarpia muito elevado, né? Inclusive, uma das perguntas aqui é justamente essa. Por que a manga-palma dá muita patenocarpia? O Ailton está perguntando aí, você já emenda aí na resposta. Na verdade é o seguinte, nós associamos, existe um questionamento, estudos precisam ser averiguados ainda com relação a essa nossa hipótese, que na verdade é uma hipótese, que a gente acha que doses altas sucessivas de paclobutrazol associada a temperatura elevada, né, durante o florescimento, você acaba tendo um problema, um dano na membrana celular, né, e esse dano da membrana acaba provocando frutos com ausência de semente, né? Ou seja, sim, esse fruto com ausência de semente é um fruto que nós chamamos de fruto patenocarpo. Ele não desenvolve, apesar de ter alguns trabalhos até desenvolvidos pela Hilda lá no México, né, com tentativa de desenvolver o tamanho desses frutos, mas é fruto que é inviável comercialmente, né? Fruto totalmente inviável comercialmente. Então, assim, toda a relação da existência, do aumento de patenocarpia está ligado muito à questão climática, né? Muita questão climática, e nós associamos isso um pouco ao paclobutrazol. Interessante que, voltando ao assunto, quando nós trabalhamos com paclobutrazol, nós atingimos produtividade aí da ordem de 38,9 toneladas por hectare, mas um nível elevado de patenocarpia e frutos com tamanhos menores, com diâmetros menores, com comprimentos menores. Quando nós trabalhamos com o uniconazole, nós tivemos uma produtividade muito parecida, de 37,9 toneladas por hectare, que não diferenciou estatisticamente do paclobutrazol, mas também ocorreu uma compactação, que nós avaliamos esse nível de compactação, ocorreu um nível de compactação muito grande, tanto de panículas quanto de ramos novos que surgiu depois da aplicação. Quando nós trabalhamos com etiltrinexapac, por exemplo, nós tivemos uma produtividade um pouco menor, mas não ocorreu compactação e também não ocorreu incidência de patenocarpia, foi muito menor a incidência de patenocarpia. Quando nós trabalhamos com o cloreto de clomerquat, para nossa surpresa, nós tivemos uma quantidade de frutos muito menores por planta, mas frutos de calibres maiores, e atingimos a produtividade de 47,8 toneladas por hectare, quase 50 toneladas por hectare, assim, sendo superior com incremento de produtividade aos demais, da ordem de quase 17 toneladas por hectare. Ressaltando que o uso desses reguladores já foi num sistema mais moderno de produção, onde nós quebramos um pouco o paradigma dos espaçamentos maiores, né, com stand menor de planta por hectare, onde a gente tinha que trabalhar com a arquitetura da planta, tentando ocupar todo o espaço geográfico. Então, nós partimos já para um adensamento. E essa área experimental com reguladores foliares foi trabalhado com plantas com espaçamento de 4x2 e com a densidade de 1.200 plantas por hectare. Então, era a primeira safra. Imagine assim, primeira safra já atingindo pico de produtividade de quase 50 toneladas por hectare. Destacando que com o cloreto de clomerquat nós tivemos tamanhos de calibres maiores e baixa incidência de patenocarpia quando comparado com os demais.
Está aí a nossa ligação, a nossa suspeita, a nossa hipótese de correlacionar a ação do regulador de crescimento paclobutrazol aplicado no solo com a incidência de patenocarpia associada à temperatura. E olha que interessante, o resultado do seu trabalho, você trabalhou com 2 variedades, né? Esses resultados que a gente está comentando é para palma. Qual foi o resultado para a manga quente com relação ao uso desses produtos? E o que aconteceu? Infelizmente, quando se trabalha com manga quente, ela tem uma dificuldade, pelo vigor excessivo, ela tem uma dificuldade de resposta muito grande, né? Isso. Então, assim, para a variedade quente, há necessidade de se continuar trabalhando, continuar investigando, talvez o uso associado de reguladores aplicados no solo e foliares, que possa apresentar resultados diferentes. Mas, quando nós desenvolvemos um trabalho parecido com a variedade quente, que foi desenvolvido na Fazenda Rio Doce, do Paulo Afonso Queiroz, é até exportador de manga aí, nós tivemos uma frustração muito grande porque o resultado foi muito baixo, né? A resposta que nós tivemos não foi o que nós esperávamos. Nós tivemos um resultado, colhemos o mínimo de fruto, produtividade em torno de 6 toneladas por hectare, quando aplicamos paclobutrazol. E com os demais não tivemos nem resposta. Nada. Por isso a importância, né, Moacir, de estudar os detalhes, né? Então, a resposta é em função da variedade, em função de muitos fatores, né, que vão influenciar na resposta a um tratamento que a gente faz, né? Isso é importante ressaltar. Com certeza, destacando, professor, que quando a gente fala de variedade quente, né, eu comentei no início que é uma janela muito curta de mercado, mas é uma fruta de alto valor agregado. O Peru é campeão em produção dessa variedade, juntamente com o México, né? Então, em outros países, alguns países da África. Então, acaba acontecendo o seguinte: o que sobra para o Brasil é uma janela de apenas uns 45 dias, né? Que se concentra basicamente no segundo semestre, e essa variedade é voltada quase que exclusivamente para o mercado internacional, né? Ou seja, o nosso mercado interno não tem o hábito de consumo, ainda não conhece essa variedade, né? E ela apresenta, além dessa janela curta, uma dificuldade muito grande de resposta à indução floral. E existe hoje já trabalhos bem interessantes a nível de campo aqui na região, que nós precisamos investigar, em que nós estamos trabalhando com uso associado. Estamos trabalhando com paclobutrazol no solo, associado a regulador foliar, né, de forma experimental a nível de campo, e com resposta bem interessante, conseguindo atingir essa janela. Nós temos várias com fruta hoje, com frutas bem interessantes para colheita em agosto na região. Ou seja, nós iniciaremos a nossa colheita de manga quente na região, diferentemente das demais, em agosto, né? Ok. Moacir, um outro tema, você já abordou um pouco aí, mas eu acho que é importante enfatizar, com relação à tendência essa aí de adensamento, né, das plantas. Então, a gente sabe que há cerca de 25 anos atrás, um pouco mais, se plantava manga 10 por 10, depois se adensou, né, entre aspas, aí, 8 por 5, né, que talvez grande parte dos pomares gira em torno desse espaçamento, que dá mais ou menos 250 plantas por hectare, mas recentemente nós estamos vendo uma onda muito forte de um adensamento bem pesado, né? Isso já acontece há algum tempo, mas mais recentemente eu acho que isso se intensificou. No Congresso de Petrolina, no ano passado, teve a presença de um pesquisador da África do Sul, e ele comentou os trabalhos que ele desenvolve no mundo inteiro, chegando a comentar de plantio de manga 3 por 1, algo assim, em tese, surreal, né? Mas na região a gente já percebe que tem vários pomares aí que você está acompanhando, né, que você dá assistência aí, que já estão adensados. Então eu queria que você detalhasse um pouquinho para o pessoal entender qual que é essa tendência, qual que é a importância desse adensamento, qual que é as vantagens para o produtor, quais são as possíveis dificuldades também com relação a isso, e o que você orienta com relação a esse adensamento, essa tendência forte aí? Tomar o assunto com relação ao stand. Okay. Eu disse que tudo gira em torno de custo, né, e retorno econômico. Anteriormente, quando se trabalhava com 250 plantas por hectare, nós trabalhávamos com plantas maiores e pensava na estabilidade de produção do pomar a partir do 6º, 7º ano, quando se atingia produtividade próxima das 30 toneladas por hectare, que era o alvo, né? Era o previsível, né? A partir do momento que o Vale do São Francisco foi campeão nisso, em aumentar esse stand, foi pioneiro nisso, nós também seguimos a mesma tendência já há alguns anos, né? E de 250 nós fomos para 315 plantas, 400 e poucas plantas por hectare, que era 6 por 4,
chegamos num espaçamento bem interessante, que foi 6x3, trabalhando com 555 plantas por hectare, e nós começamos a observar o que se antecipava quando se trabalhava com stand maior, essa estabilidade de produção, sem ser necessário trabalhar com plantas muito altas. Porque quando você trabalha com stand menor, com 250, 300 plantas por hectare, você precisa de trabalhar, planejar a altura das suas plantas de acordo com um percentual do espaçamento entre linhas, né? E nós chamamos isso de ocupação do espaço geográfico. Então, assim, todo o inconveniente de colheita, de poda. Então, quando nós incrementamos essa questão da alta densidade, nós começamos a estabilizar a produtividade, mesmo no primeiro semestre, quando é muito mais difícil atingir níveis de produtividade mais elevados, com stand maior. Então, hoje, a gente tem aí muitos pomares na região plantado 6x3, que nós temos 555 plantas por hectare. Já não estamos satisfeitos com isso. Hoje a gente tem alguns pomares aí plantados com 4x2, com 1.200 plantas por hectare. São áreas pequenas, mas tem na região fazendas com 10, 15 hectares com esse espaçamento de alta densidade. E hoje o que a gente tem recomendado é 5x2,5. Com stand de 800 plantas por hectare, trabalhando com gotejamento, né? Já mudando um pouco a nossa linha, que era microaspersão. Então, a gente percebe que houve uma evolução muito grande acompanhado isso. É claro que demanda muito mais tecnologia, muito mais cuidado com o aspecto fitossanitário, cuidado com a questão da qualidade da fruta com relação à coloração, exposição a nível de sol. Mas, associado a isso, nós fomos também incrementando com relação aos processos tecnológicos. Por exemplo, hoje, poda, nós trabalhamos com poda mecanizada, que para a gente foi um avanço muito grande na região. A gente tem diversas fazendas hoje com máquinas, ou seja, praticamente 90%. Eles alugam? Alugam, e tem fazendas que comprou sua própria máquina, estão adquirindo sua própria máquina. Então, hoje, assim, a gente, além de otimizar o serviço, há uma redução de custo na ordem de 70% do que era antes com poda manual, né? Então, mas hoje, então, tem prestador de serviço. E o produtor, às vezes, ele não tem a máquina, ele pode alugar mesmo com facilidade. Tem prestador de serviço e tem empresas que adquiriram a própria máquina, e nós estamos agora numa série de empresas adquirindo máquina nesse momento. Então, assim, o número de máquinas de poda na região tende a crescer muito nos próximos meses, né? Então, é indiscutível, né, Márcio? É uma tendência... indiscutível. Nós percebemos que a questão da exposição do fruto, né, a exposição das gemas com relação à interceptação de luz, isso gera maior fertilidade, plantas com volume maior de dossel, né? Isso já é uma característica nossa na região, por trabalhar com doses baixas de regulador de crescimento. Nós trabalhamos com plantas com dossel maior, com maior volume de folha, preocupado com a questão do sistema radicular amplo. Isso folha, sistema radicular, planta com um aparato fotossintético muito ativo. Isso resulta em produção. Então, houve uma mudança muito interessante com relação a isso, e essa mudança com relação à produtividade feito o que nós demonstramos no meu experimento, né? Nós trabalhamos com 1.200 plantas por hectare, e na primeira safra, trabalhando com cloreto de cloruro 4, nós atingimos quase 50 toneladas por hectare. Então, é isso que nós estamos buscando hoje. Perfeito. Eu vou pegar um gancho aí. Você chegou a comentar da irrigação, do gotejamento, né? Uma tendência que você está comentando aí. Petrolina já trabalha há bem tempo, né, com gotejamento. Aqui na região, eu vejo que a tendência ainda é microaspersão, mas pelo que você está comentando aí, talvez com gotejamento sendo encaminhado. Mas tem duas perguntas aqui nessa linha desse manejo hídrico, né? Uma delas, o professor Silvano está perguntando aqui, como você está trabalhando com a indução floral da manga em áreas com problema de drenagem? Essa é uma primeira pergunta associada à questão da questão hídrica, né? E uma outra, o professor Abner está perguntando qual que seria a demanda hídrica da manga em relação à banana aqui na região. Comparativa aí, manga com banana em relação à demanda hídrica. Respondendo primeiro ao professor Abner, hoje, quando comparado as duas culturas, nós temos um cálculo através do KC, que é em torno de 40% da demanda hídrica da banana, né? Então, é uma cultura que tem um aproveitamento muito maior desse recurso. Com relação à pergunta do professor Silvano, nós temos muito poucas áreas com problema de drenagem, exceto uma área aqui no projeto Gurutuba e algumas áreas no projeto
Jaíba, né, na gleba J, que a gente tem tido um problema com água no subsolo, né, e uma ou duas áreas na C2, que a gente não tem tido problema com relação à questão da indução floral, uma vez que inicialmente, quando se começou os trabalhos com indução floral, era muito voltado para a questão do estresse hídrico, né? E hoje praticamente retirava toda a lâmina de irrigação, e hoje não, hoje a gente faz uma redução gradual da lâmina de irrigação, nunca trabalhando com um KC menor que 0,4. Né? Então, na verdade, assim, é uma redução gradual da lâmina de irrigação, porque todas as vezes que nós submetemos a mangueira numa condição de estresse extremo, nós temos respostas indesejáveis. Né? Então, nós aprendemos muito isso ao longo dos anos. Então, assim, nós temos respostas muito melhores hoje, trabalhando apenas com essa redução gradual da lâmina de irrigação, sem submeter a planta a uma condição de estresse extremo, uma vez que ela já acaba sendo submetida a outros estresses térmicos por aí, por questão de temperatura e outros. Perfeito. Ótimo. Pessoal, vocês podem estar fazendo perguntas aí, viu, que a gente está registrando aqui, e à medida que vai acontecendo aqui, a gente vai inserindo as perguntas. Fiquem à vontade aí, tá? Às vezes eu não vou colocar de forma imediata, mas assim que o tema for desenrolando, pode registrar aí os questionamentos que a gente vai repassando aqui, respondendo. Moacir, eu queria iniciar um tema aqui de visão, né, de cenários, né? Tem alguns dados aqui, eu quero registrar alguns dados, queria que você comentasse sobre eles, a sua experiência em torno disso, que é o seguinte: um dado muito recente aqui da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, bem recente mesmo, 29 de maio agora, relatando a queda do PIB nacional em relação à pandemia, né, essa questão toda, essa confusão toda, do primeiro trimestre comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Então, o efeito realmente da crise aí, né, do coronavírus. Né? No entanto, a agropecuária, de forma geral, nacional, né, o agro não para, né, a gente vê as mídias comentando aí, cresceu em cerca de 1,9%, tá? Apesar da pandemia. Aí já são dados do IBGE informando esse crescimento do PIB da agropecuária. No entanto, voltando aqui para a fruticultura, especificamente a manga teve uma queda, né, dentro da agropecuária aí, de cerca de 32% do preço. Então, comparando o preço de primeiro trimestre de 2019 em relação ao preço atual de 2020, né? E as exportações de frutas também para a Europa, a gente sabe que, né, o principal foco aí da exportação de manga é para a Europa, né? Caíram de frutas em geral, caiu 13,8%. Eu queria, com a sua experiência, eu sei que você, né, a gente não é economista, né, mas você está acompanhando o mercado da manga, o porquê que isso aconteceu especificamente com a manga, né, o porquê que você acha que pode ter acontecido, e quais são as perspectivas aí do mercado interno e para exportação também, nos próximos meses aí para a cultura da manga, diante desse quadro que a gente está aí, que ainda é instável, né? A gente não sabe o que vai acontecer, está ocorrendo uma leve abertura aí, mas a gente não tem como prever muito. Mas qual que é a sua perspectiva desse cenário do mercado nacional e exportação de manga? Na verdade é o seguinte, até antes da pandemia, todas as previsões, as perspectivas eram muito otimistas com relação ao agronegócio, e não era diferente com a manga, né? Com a manga a gente sabe que toda a arrecadação que vem da manga, ela é puxada por um volume muito interessante, muito significativo, quase que 90% daquilo que é colocado no mercado internacional, que é feito pelo Vale do São Francisco, né? É claro que a notícia que a gente tem aqui continua indo contêineres normalmente para a Europa, né? Continua fazendo o mercado internacional via contêineres, mas, por exemplo, os embarques aéreos foram reduzidos no percentual muito alto, né? São frutas de valores até um tanto mais agregados, fruta já pronta para o consumo desse embarque aéreo, e uma redução muito grande desses embarques. Então, assim, com certeza isso frustrou assim, as previsões de arrecadação com relação à cultura da manga, destacando que todo o montante que foi significativo ao longo dos anos, analisando cada trimestre com relação à arrecadação da manga, vem de mercado internacional, né? Eles têm uma influência muito grande, e isso é feito pelo Vale do São Francisco, que é Bahia e Petrolina, né? A nossa região, ela participa desse mercado de forma muito pequena, porque tudo aquilo que nós fazemos é aéreo, né? Ou seja, por causa da
variedade, é uma região onde tem 90%, 95% plantado com palmer, é uma manga de vida de prateleira mais curta, e isso em determinadas épocas do ano é até inviável o envio de container, né? Então a maior parte é feita aérea, uma fruta já madura, já pronta para o consumo. Com a chegada da manga Kate, experimentamos alguns containers, mas o que se consolidou no ano passado foi o minimamente processado, ou seja, nós participamos desse mercado internacional fazendo fruta em pedaços, né? Fazendo remessas de fruta em pedaços, que foi bastante interessante. Então, assim, as perspectivas do agronegócio da manga para esse ano era bastante otimista até então. Quando veio a pandemia, associada à pandemia, nós tivemos, como tem acontecido aqui no norte de Minas, já na região semiárida, um aumento muito significativo do volume de chuva, né? Esse aumento significativo do volume de chuva comprometeu até certo ponto a qualidade dessas frutas, onde elas são acometidas por antracnose, né? Então isso praticamente inviabilizou todo o processo de remessa de manga palmer aérea para a Europa. Vem a pandemia e nós tínhamos um escalonamento de produção pronto para ser colhida nos meses de março, abril, maio e por aí em diante. Quando se iniciou a pandemia, com as perspectivas de fracasso com relação a essas perspectivas, a gente percebe que a região norte de Minas e também outras regiões começou a colher fruta verde na expectativa de que o mercado, de vender rápido aquela fruta por causa da crise, a tendência de crise, com receio da crise. O que aconteceu? Começou a sobrar fruta verde no mercado, fruta com qualidade de pós-colheita. O preço que chegou em fevereiro até R$ 2,70, voltou aí para março, final de março, quando historicamente é superior a R$ 3,00, a R$ 1,00 o quilo, e começou a sobrar fruta de baixa qualidade na roça, e se antecipou as colheitas, e hoje o que nós enfrentamos é uma oferta muito baixa aqui na região, e o preço superior a R$ 3,50 o quilo hoje a nível de campo para o produtor. Então, na verdade, assim, foi uma frustração, porque a colheita que se dá nos primeiros meses do ano, logo no início do primeiro semestre, ela tem uma importância fundamental no processo de formação do preço médio ao final do ano. E o nosso resultado, a nossa perspectiva logo no início do ano, ela foi frustrada e nós não conseguimos o resultado que todos os anos nós temos experimentado com relação à comercialização. Ficou restrito somente ao mercado interno, que é um grande mercado consumidor de manga palmer, né? Nós sabemos disso, você tem ideia, na nossa condição normal de produção, os nossos envios, principalmente para o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é em torno de 40, 50 caminhões por semana, 40 cargas por semana, e no início da pandemia nós vimos isso acontecer de forma acelerada, e fruta verde de baixa qualidade, e aí essa dificuldade hoje, essa escassez de fruta para se ofertar no mercado, os preços elevados, o que não foi diferentemente de outras regiões. A gente percebe também que os outros polos de produção com características iguais às nossas, de semiárido do tipo Livramento de Nossa Senhora, o próprio Vale do São Francisco, com uma oferta interessante, mas muito menor do que aquilo que eles têm costume de ofertar ao longo dos anos, nessas épocas de anos anteriores. Ok, perfeito. É impossível de prever o que vai acontecer, nós não sabemos quando é que vai cessar esse problema da pandemia, e nem sabemos o tamanho da crise que tem por vir com relação a isso. O reflexo será grande. Então, assim, são muitas previsões e há uma retomada do mercado, abertura do mercado europeu. Isso pode ser que acelere um pouco o envio a compra de fruta por esses mercados. Então, é um cenário muito difícil de se prever. O que se sabe é que hoje, por exemplo, na nossa região, quando você disse no início 7 mil hectares de manga plantada, a gente vê um aumento muito significativo de área plantada também no Vale de São Francisco, mas vê uma redução de área plantada na região, no polo de produção de São Paulo, em função de problemas fitossanitários, principalmente a questão da bacteriose, da antracnose por questão climática, né? Então, é isso que a gente enxerga hoje, assim. Eu creio que só após o cessar dessa pandemia que nós conseguiremos de novo construir alguns cenários e traçar perspectivas para a mandicultura dos próximos anos. Beleza. Pessoal, pode ir perguntando aí que eu estou registrando aqui, eu estou olhando aqui as perguntas, tá? No momento certinho a gente vai responder, se possível, todas aí, tá?
Mas eu queria pegar esse gancho aí da questão fitossanitária, que você comentou da antracnose, em função da condição climática, que está muito associada e tal, e realmente tem causado um prejuízo grande. Isso varia, né, Moacir, de ano para ano, de acordo com é uma questão que a gente não consegue ter muito controle, né? Mas eu queria que você abordasse de forma mais ampla quais seriam, assim, nacionalmente, né, na região mesmo, em condição irrigada, quais seriam os principais problemas que o produtor enfrenta da questão fitossanitária, se tem outras pragas também que são problemas, além da antracnose, e quais são algumas medidas, assim, de forma geral, preventivas ou até de manejo mesmo, que o produtor tem que ficar atento para evitar prejuízos aí. Na verdade, eu acho que a única forma de se mensurar nível de dano econômico é através do monitoramento, né? Então, é o primeiro passo. Nós vivemos uma situação bastante interessante no ano passado, quando a comunidade europeia baixou aquela instrução lá com relação à mosca da fruta na trefa, e rapidamente houve uma mobilização muito grande da universidade, através do nosso chamamento, através da professora Clarice, bastante competente nessa área, a professora doutora Clarice, e rapidamente nós conseguimos instalar um sistema de monitoramento piloto, trouxemos junto à Banorte o IMA e o Ministério da Agricultura e conseguimos provar que na nossa região o problema que nós tínhamos com relação à mosca da fruta era Ceratitis captata e não Marastrefa. Então isso foi resolvido, consolidado rapidamente, mas não deixando de chamar a atenção para a questão da mosca da fruta, que é muito comum alguns produtores fazerem o manejo corretamente, o monitoramento, o controle, principalmente as medidas culturais, e outros não. Então, isso tem provocado nos últimos anos um aumento muito significativo da população de mosca da fruta da espécie Ceratitis captata na região. Chama atenção também para a questão que assolou bastante o manejo nos últimos anos, foi o trips da espécie Franquiliella. Nós tivemos problemas gravíssimos, né, com relação a isso. Hoje, bastante resolvido isso, bastante sanado, não temos mais tantos problemas, né, para aquelas propriedades ou empresas mais atentas com relação a isso. E o problema maior... O que foi feito? O que foi feito para resolver? Monitoramento e o controle químico, né? Monitoramento e controle químico. Não teve outra alternativa senão monitoramento e controle químico. Alguns controles alternativos, né, com a aplicação de micro-organismos específicos no controle, né, o controle biológico. Isso foi bastante interessante nesse processo. E o que tem assolado a região, na verdade, é a antracnose, né? Ou seja, como nós temos uma característica muito grande de produção de manga no primeiro semestre, e isso acaba nos expondo durante o florescimento numa condição de umidade relativa, a questão do inóculo, né? Porque, na verdade, às vezes o produtor faz a poda, o resto de cultura, resto de fruta, e deixa aquilo no pomar, e aquilo, na condição de temperatura elevada, de umidade relativa alta, presença de chuva, ponte de molhamento foliar, é uma condição ideal para o desenvolvimento, né, esporulação desse fungo, e esses esporos ser espalhados através dessa água aí, nos ramos novos e nos frutos. Então, isso tem comprometido bastante a região. O que se tem recomendado? Além dos controles do tratamento alternativo, né, de controle biológico, a decomposição dos restos de cultura e o monitoramento constante. E a intervenção química, né? Intervenção química e no final, o pós-colheita, né? É muito importante o pós-colheita, bastante restrito, porque por questão de produtos que tenha registro, né? Uma limitação de moléculas registrada para esse tipo de tratamento pós-colheita, mas aí até um trabalho interessante aí do professor Edson Mizobushi, do Departamento de Fitopatologia, em que nós temos coletado esse material, inclusive com detecção de espécies não só do gloesporioide. Na verdade, não achou gloesporioide na região, né? Achou outras espécies de colesterol. Então, atenção para isso, e um projeto a ser desenvolvido com a professora Gisele do Departamento de Pós-Colheita, com relação a armazenamento, com relação a embalagem para frutos minimamente processados, que eu acho que é uma tendência mundial. Então, são essas questões. Um projeto mais ousado, eu terminei um estudo hoje sobre o uso de água ozonizada, né, para tratamento pós-colheita, e na próxima semana esse projeto seria implantado já
a nível comercial numa propriedade aqui na região para tratamento pós-colheita e se tentar estabilizar a água para trabalhar também na pré-colheita do ozônio como sanitizante. Até então utilizado cloro, né? Até o mundo inteiro usou cloro, mas há muitos anos atrás, lá por volta do início do ano de 1900, se descobriu o ozônio, né? A produção de ozônio, e no início teve uma limitação por questão de preço, e hoje já é mais comum isso, né? Já se usa no melão, bastante trabalho ali, bastante trabalho voltado para o mamão, para o morango, né? Até hortaliças. Então, assim, é um trabalho promissor que a gente acredita que essas medidas e que esse trabalho vai com certeza melhorar essa questão da antracnose. Mas é muito necessário a atenção do produtor, da equipe de colaboradores, no sentido de manter o monitoramento em dia, as aplicações em dia, porque numa condição de umidade elevada, com frutas no período de fertilização, com certeza a gente pode ter problema com relação a isso. Perfeito, Marci. E é interessante assim, essa questão desse cuidado pós-colheita, né? E principalmente em função dessa questão da saúde mundial aí, cada vez mais, né, os países, né, principalmente quando você exporta, né, as exigências, a tendência é de ser maior ainda, né, em função chegou ao ponto de eu assistir uma live esses dias do pessoal da CNA, em que o pessoal comentou que a Europa estava restringindo mais algumas frutas que o consumo era direto, que não tinha casca, que você não tinha que descascar para consumir, com medo de estar consumindo um fruto que estivesse contaminado com vírus, enfim, né? Então, assim, mas é uma tendência de preocupação da população de forma geral, né? Então, eu acho que é uma área que cada vez mais vai ter que ter, o que você comentou aí, alternativas, né? Novos trabalhos, novas técnicas aí para se utilizar nessa proteção aí das frutas em geral, né? Bom, mais um tema que eu acho importante, antes de partir aqui, tem vários questionamentos já, mas é a questão nutricional, né? Então, com a sua experiência aí também, o que você tem visto, o que você tem recomendado em relação à nutrição, aspectos gerais, tendências aí de novos produtos, associação com micro-organismos, o que você tem visto de mais atual, de tendências aí com relação à nutrição da mangueira? Eu creio que a questão da nutrição ela passa principalmente pela questão da produtividade, né? Hoje a gente busca produtividades cada vez mais altas e essas produtividades altas elas demandam principalmente uma quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio bastante elevada, né? E não tem como você atingir esses níveis de produtividade sem aumentar stand, sem aumentar sistema radicular, sem aumentar a área de dossel, né, a área fotossinteticamente ativa. Então, isso é o básico, né? A questão dos micro-organismos, eu vejo que está muito voltado para a questão do enraizamento, né? Hoje, assim, é muito focado nessa questão do enraizamento, do aumento dessa quantidade, dessa população de micro-organismos do solo, né? Que vai auxiliar a planta nesse processo de captação desses nutrientes. Com relação à mangueira, a gente sempre tem uma preocupação muito grande com relação a questões muito específicas com relação a distúrbios fisiológicos, né? E esses distúrbios fisiológicos bastante ligados à questão do cálcio, né? Bastante ligados à questão do boro, né? São elementos fundamentais, né? O cálcio aí formando a lameira média e formando o enrijecimento da casca, né? A firmeza do fruto, porque hoje ninguém quer chegar no mercado e pegar um fruto mole, né? A gente percebe algumas regiões aí com fruto com bastante polpa negra, ou seja, uma espécie de colapso que enigrece o caroço, não só o softnose, o amolecimento propriamente dito, mas a gente, com trabalhos de... Sim, estou ouvindo, retornou. Então, na verdade, assim... Dá sequência. Então, essa preocupação aí com relação ao cálcio, com relação ao boro, voltado para a questão da qualidade da fruta, né? Da qualidade da fruta. Preocupar-se com a produtividade, onde tem uma alta demanda nutricional, mas também preocupar-se com as questões de sabor, de firmeza, né? De resistência do fruto, de vida de prateleira, né? Então, são essas questões. Então, a manga chama bastante atenção para a questão dos microelementos, né? Boro, zinco, principalmente, a questão do cálcio que está ligado diretamente ao colapso interno. E eu mencionei que tem um trabalho muito interessante, que foi, eu acho que não sei se foi orientado pelo Ellison, né? O Ellison. O Ellison está nos ouvindo agora, trabalha junto com a gente, engenheiro agrônomo da universidade, e ele trabalhou com litotame, com cálcio marinho, né? Com resposta muito interessante. Então, assim,
nós temos duas condições de cultivo de mangueira aqui na região, né? Uma condição do solo um pouco mais pesado, que é essa região aqui de Janaúba, e a região do Jaíba, que é um solo de médio para arenoso, onde a gente tem um déficit de cálcio bastante grande, né? E até então a gente tinha muita dificuldade de elevar esses níveis de cálcio, até por questão de mobilidade, e a resposta é que a gente tinha frutas diferentes, frutas da Jaíba com uma firmeza muito menor e frutas daqui do Janaúba com uma firmeza bastante interessante. A partir do momento que eu trabalho com Litotami na região do projeto Jaíba, em Janaúba não é dispensável isso, nós começamos a ter frutas com nível de qualidade com relação à firmeza, sabor, a resistência muito maior, voltado para essas questões. Que bom. Realmente não falta serviço, tem demais, novidades são muitas. Investigação, né? Tem muita, né? Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Que não tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Muito bom. Moacir, tem algumas perguntas aqui, deixa eu começar por essa que tem envolvimento com a parte fitossanitária, que a gente falou por último. A professora Adeli está fazendo um questionamento aqui, se você tem dados que evidenciam o efeito da redução da severidade da antracnose em função do sistema de irrigação, se comparando microaspersão com gotejamento. Se você tem alguma informação com relação a essa questão. Na verdade, assim, a gente não tem uma experiência de campo com isso, porque as primeiras áreas plantadas com gotejamento aqui na região, elas estão na fase de formação das plantas, formação inicial das plantas. Mas é sabido que os frutos expostos à condição de molhação, principalmente os frutos da parte baixa da planta, que nós chamamos de saia, são onde a gente percebe maior incidência desse fungo, né? Maior incidência de antracnose. Então, assim, existe uma relação direta, sim, respondendo a professora Delica, e eu creio que esse trabalho com gotejo, com o uso de acelerador de decomposição para os restos de cultura, teoricamente reduzindo a fonte de inóculo, nós vamos com certeza reduzir essa questão da antracnose com essa questão da água, né? Ayrton Santos. A irrigação por microaspersão, a irrigação dele, e perguntando se não tem problema da água estar batendo no tronco da planta, se tem algum efeito, enfim, para a planta, algum prejuízo para a planta aí. Não, a gente não tem observado muito problema com relação a isso, não, a não ser a formação pelo acúmulo de umidade ali, de uma substância que comumente a gente chama de limo. Agora, ele tem que observar o seguinte, que quando a partir do momento que a planta desenvolve o tronco, né, o diâmetro do tronco vai desenvolvendo, ele fica com uma área dessa copa sem molhação, né, ou seja, sem irrigação. Ou seja, aquela água bate no tronco e fica um pedaço dessa área de copa sem irrigação, né. Essa parte sem irrigação, automaticamente, é a área que deixa de desenvolver sistema radicular, deixa de ser explorado pelas raízes, né, por questão de água. Então, eu chamaria a atenção dele com relação a isso, o posicionamento desse micro, trabalhar com 2 micros para evitar essa área seca, essa faixa seca embaixo da copa da planta. Do bloqueio. Principalmente na parte superficial, onde tem os pelos, né? Isso é muito interessante. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, já muda um pouquinho o enfoque. Delmácio é ex-aluno nosso, deve conhecer bem aí. Lá em Tocantins. Virou empresário, produtor rural em Tocantins. Ele está perguntando se existe alguma contraindicação de fazer o consórcio de manga com maracujá. Você tem alguma experiência com relação a isso? Não, a gente tem observado aí, até porque quando se tinha pomares com estanhos menores, com número de plantas menores por hectare, sobrava uma área muito grande a ser explorada e era perfeitamente viável isso, e eu observava, via com bons olhos a questão do maracujá, porque é uma cultura de ciclo um tanto mais rápido, né? A gente chegou a observar consórcio com mamão aí, que praticamente a cultura demora 2, 3 anos, e ficava limitado àquela questão, quando hoje nós falamos de precocidade do início da produção, ou seja, iniciar o processo de produção a partir do 2º ano. Então, assim, desde que não limite esse início de processo, desde que trabalhe pensando em que o foco principal é a cultura da manga, mas não vejo nenhuma limitação, assim como as curcubitáceas, e não tem nenhum problema. Ok. Outra pergunta aqui do professor Abner, bem participativa aí, ó. Trabalha com grandes culturas, mas acho que ele é doido para trabalhar com fruticultura. Ele está perguntando bastante aqui, ó. Brincadeira, Abner. A pergunta dele, sabemos que houve uma redução das áreas de plantio de banana e de mamão aqui na região em decorrência da crise hídrica.
A cultura da manga sofreu algum impacto dessa crise, especialmente no perímetro irrigado, em função da questão hídrica? Olha, professor, na verdade não. Nós temos propriedades aqui no projeto Gurutuba hoje, talvez com essa limitação de recurso hídrico até então, né? Hoje já não é tão grande essa limitação, mas com disponibilidade de água 2, 3 vezes por semana e que não fomos afetados por produtividade, muito pelo contrário, essas áreas continuam sendo conduzidas com manejo bem interessante e com resultados muito interessantes até então. Então, assim, não houve essa cultura dentro do projeto Gurutuba, até porque a área de manga plantada dentro do projeto Gurutuba, ela também é limitada, é uma área pequena quando comparada com banana. Mas nós não observamos nenhuma dificuldade com relação a isso. Tá. No início nós comentamos, você chegou a comentar a questão das variedades, né, que é um domínio da Palmer, mas que ainda tem Tome, tem Aden, tem a tendência da Kent, da Kate, mas o César Santos, ele está querendo fazer uma pergunta mais voltada para o agricultor familiar. Se tem alguma variedade com maior potencial, mais recomendada para a agricultura familiar? Olha, essa semana, a semana passada, eu conversei com o chefe da Emater do projeto Jaíba. Ele, não sei se ele está nos assistindo agora, e eu levantei para ele e conversei com o Ivanete da Banorte, ela deve estar nos escutando, a Nilde talvez, a necessidade de fazermos um levantamento dentro da área de colonos, da área de agricultura familiar, da área plantada de manga, porque nós temos esse número, e é um número de amostragem, mas a gente percebe, assim, eu e o Elcio contando há 2 semanas atrás, nós chegamos a 1.000 hectares de manga em lotes de agricultura familiar com manga palma dentro do projeto Jaíba. Então, assim, há necessidade de se levantar isso. Respondendo à pergunta, eu vejo assim, é uma variedade que apresenta resposta fácil à indução floral, né? Tem boa aceitação no mercado interno. Isso, com certeza, facilita a vida do produtor. E já está na cabeça do produtor a ideia de plantar palma. Dificilmente você vai tirar isso da cabeça dele de cultivar palma. Eu acho impossível isso, né? O produtor já sabe. Quando ele decide plantar manga, a agricultura familiar, ele já vai plantar manga palma. E o mercado já aceita ela, né? Uma fruta, né, a procura doce, é grande. Então a procura é grande, então é por aí mesmo, né? Tem que e existe uma preocupação nossa, Uhum. Marlon, quando o senhor coloca a pergunta do Delmar aí, eu tenho a oportunidade de assisti-los lá no estado de Tocantins, né, no projeto Manuel Alves. Eu creio que tem pessoal de lá ligado a gente assistindo agora, o Rodrigo. Então, assim, olha a pulverização das áreas de manga plantada e manga palma no Brasil, né? Assim, nós temos a oportunidade de assistir os Tocantins, a região de Goiás, uma região de cristalina, região alta com áreas plantadas. O Breno trabalha com a gente, trabalhamos juntos lá, é engenheiro agrônomo, deve estar nos assistindo agora. A zona da Mata Mineira, que até então tinha uma característica de produção de manga para suco, e a gente com fazendas bem interessantes, eu creio que eles também estão nos vendo agora, plantando manga palma para mesa e com certo sucesso com relação à qualidade dessa fruta. Então a gente percebe uma pulverização grande no estado da Bahia, assim, deixou de ser só Livramento e Juazeiro, hoje tem manga em Carinhanha, que tem um pessoal interessante lá produzindo manga palma, Chapada Diamantina, então por aí vai. Então a gente percebe uma pulverização nas regiões que dão condições para cultivo de manga, de plantio da variedade palma. Então, assim, já é uma tendência mesmo e a gente não sabemos até onde vai chegar com relação a isso. É difícil até de prever alguma coisa frente a inúmeros problemas que tem essas regiões pulverizadas. Ou seja, cada um tem uma característica própria, tem limitações e que, às vezes, se propõe a um projeto desse sabendo que ele tem uma única época de produção e essa época de produção pode se coincidir com uma quantidade, um volume muito alto de uma região feito o Vale do São Francisco. Então, assim, é difícil de prever isso, mas é sabido que tem uma pulverização muito grande do cultivo de manga palma pelo Brasil. Certo. Aproveitando um gancho aqui, Márcio, com essa questão de variedade ainda, a gente realmente está falando de palma, de tome, de Aden, que são frutas, né, que tem pouca fibra, que tem essa aceitação comercial, essa agregação de valor maior, né? Tem a casca vermelha, tem essa atratividade do mercado, né?
Mas em épocas de produção normal de manga, a gente vê que o mercado, a gente tem muita manga espada e outras aí regionais, né, muito forte. A empresa Palmar Brasil, que produzia, tinha agroindústria aqui na região na época, ela tinha implantado uma área enorme aqui de manga-ubá, voltada especificamente para a agroindústria, né? A ubá ela dá realmente uma produção melhor do suco e tal, ela tem um Brix bastante elevado, dá um blend muito bom, né, para a produção de suco. Na região da Zona da Mata, eu tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação lá próximo a Viçosa, Visconde do Rio Branco, ali também tinha agroindústrias que eles aproveitavam muito a produção da manga-ubá também da região, né? Não eram grandes áreas, mas eram produtores. E você tem conhecimento assim dessa tendência dessa manga, até a manga rosa também, que é uma manga diferente dessas que a gente está falando, né? O que você vê assim em termos de... Você comentou que para a agricultura familiar insistir na palma e tal, mas será que tem algum nicho de mercado, existe alguma possibilidade, e a agroindústria continua sendo a ubá? O que você vê nessas perspectivas de outras variedades aí? Na verdade, assim, essas variedades, nós chamamos de variedades crioulas, né? Elas são muito específicas, nichos de mercado muito específicos e muito pequenos até então, né? O que a gente vê com maior destaque dentro dessas variedades crioulas talvez seja a espada, né? Ou a melhorada Bourbon, e a rosa, né? A rosa muito ligada ao Nordeste brasileiro, a Fortaleza, as capitais do Nordeste brasileiro, que tem um consumo, é comum as redes maiores de mercado sempre ofertar a manga rosa, que ou vem da Bahia, ou vem do Vale, ou vem de Petrolina, Juazeiro ali. Então, São Paulo, bastante, assim, em fora de época, preços bem agradáveis com relação à manga, bem atrativos com relação à manga espada, né? Mas também ainda nisso de mercado. Existe uma tendência do consumidor muito grande de consumir frutas vermelhas, né? Aquilo que enche os olhos e aquilo que realmente tem um atrativo maior, né? Então, assim, isso aí está muito ligado à origem, eu creio, muito ligado a costume, né? Então, são nichos muito restritos e que eu não aconselharia um pequeno produtor ingressar nisso, porque ele poderia ter uma restrição com relação ao mercado muito grande. Tá. Moacir, tem uma pergunta aqui que ela está recorrente, né? A gente já chegou a comentar um pouco, mas voltando à questão da partenocarpia. Aqui está colocado, o Daniel Almeida colocou por último aqui, ó, foi muito falado de partenocarpia, aí na região tem aplicado algum produto visando a redução dessa desordem fisiológica, e o Ayrton Santos também comentou que está dando um estresse de 20 dias antes da florada e perguntando se isso tem a ver com a partenocarpia. A planta tende a te dar uma resposta, né? Então, assim, hoje a questão do estresse é uma questão que deve ser observada com bastante critério, né? Então, a partenocarpia, com relação à partenocarpia, é uma ligação muito grande com relação à temperatura, né? A gente correlaciona até e levanta a hipótese da questão do regulador de crescimento, até mencionei isso antes, mas todas as vezes que a planta é submetida a uma condição elevada, né, ela sofre um dano, e esse dano normalmente ela é na membrana celular, né? Ela é na membrana celular, e o que acaba acarretando um fruto sem semente, né? Então, ou seja, toda a partenocarpia ela tem uma influência muito grande de um dano por temperatura, né? Há uma tendência da planta apresentar uma quantidade maior de frutos sem sementes, né? Então, assim, é uma ligação grande, ou seja, temperatura acima de 35 graus, né? Acima de 35 graus e abaixo de 15 graus, você tem uma tendência, porque a membrana celular ela é formada, né? Ela tem uma dupla camada fosfolipídica, e essa questão da temperatura ela tende a afrouxar ou condensar essa camada, né? Isso acaba permitindo a entrada, né? Facilitando a entrada no meio celular, ou condensando isso, evitando. Então, tanto faz temperatura alta ou temperatura baixa, tende a provocar, tende a trazer essa questão da partenocarpia, né? Ok. Voltando também aqui, agora nós estamos na fase de responder perguntas aqui. Aqui está sendo
perguntado o seguinte, com relação, está na tela aqui, ó, no sistema de irrigação por gotejamento, como está, é o Márcio Santos, nosso estudante aí de doutorado, como está no sistema de irrigação por gotejamento, como está sendo feita a distribuição dos gotejadores, quantidade de linhas e de gotejadores, né? O micro geralmente é bem diferente aí. Normalmente a irrigação por gotejamento ela é feita em faixa, né? Ela é feita em faixa. A irrigação por microaspersão ela é feita sobre copa, né? E a irrigação por gotejamento ela é feita sobre faixa. Então os gotejadores são distribuídos ao longo de toda a linha da planta, né? E dimensionado o espaçamento de acordo com a lâmina a ser aplicada, determinado um cálculo a ser feito com a lâmina a ser aplicada, e você pensa não em molhar sobre copa, você pensa em molhar toda a faixa, formando um bulbo, molhar toda a linha irrigada, né? Então, na verdade, na manga é feito com 2 linhas, né? E os gotejadores distribuídos ao longo das 2 linhas, os 2 lados da planta, nessas 2 mangueiras de irrigação. Aqui na região você comentou que tem produtor implantando, Moacir, com gotejador, com gotejamento? Nós temos áreas muito significativas já com gotejamento, diversas áreas de manga, as áreas novas que têm sido implantadas ultimamente, que não se fez aproveitamento de área de bananas, são irrigação. Todas nós estamos recomendando irrigação de gotejamento. E todas adensadas? Todas com estande superior a 555 plantas por hectare. A maioria é 800. Ok. O Valdinei está perguntando o que podemos fazer para lidar com estresse oxidativo. Na verdade, é o seguinte, eu creio que todas as vezes que você conduz a planta, você tem um manejo interessante com relação à irrigação, nutrição, a poda, formação da faixa aérea, né, um dossel interessante, você tende a haver um ponto de compensação, né? E esse manejo, essa condução que se dá, acaba tendo um ganho com relação a isso. A planta acaba se resolvendo com relação a isso. Beleza. Bom, acho que eu estou esgotando aqui as perguntas. O pessoal perguntou bastante, mas eu fui fazendo muita pergunta ao longo da apresentação. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, acho que é isso mesmo. Nós já estamos aqui, né, já passamos de 1 hora, quase 1h30, né, de live aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que passou aqui. Acho que não. Acho que ficou bem a contento aí. Aí, Moacir, eu queria então encaminhando aqui para... Você quer fazer mais alguma consideração que você acha importante sobre a cultura da manga, que às vezes eu não abordei, que a gente não comentou? Você acha relevante, antes de dar os comentários finais? Eu creio que na verdade, assim, é uma cultura bastante promissora ainda, mesmo com essa pulverização de áreas plantadas que eu coloquei, sempre levando em consideração que cada região produtora tem uma característica muito própria que vai influenciar nos resultados, né? Principalmente com relação ao estresse. O próprio Valdinei, ele, se eu não me engano, é do Manuel Alves, da região de Tocantins, né? É uma região pautada por temperatura elevadíssima, né? Índice pluviométrico alto, mais de 2.000 milímetros ano. Então, essa questão da temperatura, ela tem uma influência muito grande nesses processos fisiológicos da planta, nas respostas fisiológicas da planta. Então, eu vejo assim, que desde que se faça, mesmo nessas regiões pulverizadas, um manejo adequado, de acordo com a realidade que tem no local, você tende a ter um resultado promissor com relação à cultura. Mesmo sendo o mercado interno, não adianta o produtor entrar nesse processo achando que vai colocar o fruto no mercado interno e que ele vai produzir só para o mercado interno e que de qualquer forma tá bom. Não, hoje o mercado é exigente, ele quer uma fruta de qualidade, uma fruta que tem aparência boa, sabor interessante. Então, assim, independente da época e da região onde esteja, que seja possível produzir, é preciso se fazer com muito profissionalismo. Certeza. E fazer uma gestão do negócio, uma gestão que realmente dê viabilidade econômica ao negócio. Porque se não fizer gestão e apostar no achismo, nós vamos o resultado vai acabar sendo interessante. Então, eu chamo para isso e eu colocaria a palavra, seria profissionalismo. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, apareceu nesse bate-papo aí, já apareceu mais uma. O Jackson Lobo está perguntando o seguinte, né, no Vale de São Francisco tivemos nos últimos meses precipitações acima do normal, o que tem dificultado a indução floral,
da perspectiva do uso de bioestimulantes, o que pode ser feito para reduzir esses efeitos, né? Acho que você pode falar do processo aí da indução floral, né? Tá. O processo da indução floral, quando a gente conceitua indução floral, que antigamente era tido só o conceito de mudança de uma fase para outra, da fase vegetativa para a fase reprodutiva, ela é muito mais amplo hoje, né? Então ela inicia no final da safra anterior, que inicia com o processo de poda, de coleta do material solo e folha para análise, de interpretação desses resultados, uma recomendação coerente que atenda à necessidade da cultura, levando em consideração o volume de safra anterior, a resposta da planta com relação à safra, tentando corrigir essas dificuldades, e principalmente preparar um material vegetativo que seja interessante. Quando você tem um material vegetativo pronto, renovado, com idade interessante, acima de 3 meses, né, de emissão, se faz a nutrição equilibrada, uma dose adequada de regulador de crescimento e adote os processos de maturação de ramo nesse processo de dormência química, chamamos assim dormência química da planta, que é o tempo de regulador de crescimento, com certeza é muito difícil ter uma resposta negativa com relação a isso, exceto em algumas variedades. Por exemplo, quando se trabalha com manga quente, o manejo é diferenciado, quando se trabalha com manga tome, o manejo também é diferenciado, né? A questão da temperatura, por exemplo, existem alguns trabalhos que inibidores de síntese de etileno. A gente sabe que quando você aplica regulador de crescimento, você paralisa o crescimento vegetativo a partir da redução da síntese de giberelina, ou seja, cada um desses reguladores que eu citei, o paclitrazol, ou qualquer um dos foliares, eles têm um ponto na rota metabólica da giberelina que ele vai se acoplar naquele espaço onde seria ocupado por um enzima, e ele tem uma forma molecular muito parecida com essa enzima e vai acabar impedindo a formação da GA3 ali naquele local. Então, quando você inibe essa síntese de giberelina, você automaticamente aumenta a síntese de etileno, né, que é um hormônio de amadurecimento, de envelhecimento. E com temperatura elevada, por exemplo, voltando à questão da papilocarbia, que é um resultado, um evento indesejável na questão do manejo do florescimento, nós tivemos alguns trabalhos com inibidores de síntese de etileno, ou seja, a planta começa a sintetizar etileno com muito mais velocidade, então nós começamos a utilizar alguns metais pesados, tipo cobalto, nitrato de prata, que foram eficientes em inibir síntese de etileno capaz de promover danos. Então, eu creio que esse manejo adequado, sabendo dessa condição de chuva, por exemplo, o Vale de São Francisco, o dobro de chuva. Retomou, pode continuar. O Vale de São Francisco talvez tenha tido um volume de chuva, quando ele fala de dobro, é algo próximo aí de 400, 500 milímetros, e aí eu colocaria para ele que no norte de Minas foi 1.100, 1.150 milímetros de chuva. Bem mais. Então, assim, está muito voltado para o manejo adotado. A resposta da planta depende do manejo de indução floral adotado. É isso aí. Deixa eu ver, tinha mais uma aqui que alguém tinha colocado, deixa eu ver se eu... O Ivan. Pessoal, nós vamos... eu reiniciar a live, nós vamos ter mais uns 9 minutos, 8 minutos aí para a gente fechar aqui, senão vai cair, aí acho que já está... Uma andada a hora aí já está longa, mas vamos mais nessa última aqui, Moacir. Quais as principais formas de comercialização e canais de escoamento aí da manga, né? Já comentou um pouco sobre isso, só para dar uma reforçada, as principais formas de comercialização e canais de escoamento. Você podia até abordar, assim, em função aqui na região, a realidade de cada produtor. A gente sabe que tem produtores grandes, que tem estrutura de packing house, que tem... e, claro, de acordo com o que o mercado demanda também, né, o fornecedor entra com as exigências e trabalha um pouquinho essa questão da comercialização, esses canais de escoamento aí. Então, na verdade, assim, a gente percebe que até então a comercialização da manga na região do Jaíba, ela sempre foi muito desorganizada, né? Assim, nunca houve uma organização com relação a uma comercialização da manga, feito aquilo, por exemplo, que acontece com a banana, onde se tem uma organização com relação à definição de preços, né? Então, a comercialização da manga sempre foi pautada no atravessador, ou seja, tinha os atravessadores que faziam a compra e faziam essas remessas
para os grandes centros de consumo do Brasil. Ultimamente, a gente tem visto empresas da região se especializando nisso, empresas bastante idôneas da região, que hoje são muito compradoras, né, que praticamente têm banido com a questão do atravessador. Ainda tem, mas em menor intensidade do que era anteriormente. Então, assim, existem empresas muito específicas hoje que são produtoras, mas que também trabalham com o processo de comercialização, e tem lojas próprias nos grandes centros de consumo do Brasil, nas capitais, e tem, além daquilo que eles produzem, eles têm adquirido essa fruta de terceiro, de outros produtores, e enviado, feito essas remessas para esse grande centro. Então, na verdade, hoje, nós diríamos que a comercialização de fruta da manga aqui na nossa região, ela não tem uma organização, ela é meio desorganizada, ou seja, cada um faz de um jeito, não tem um patamar de preço a ser seguido, feito o que acontece com a banana. É comum, às vezes, estar o preço em alta e o produtor está desinformado e vendendo a fruta por um valor menor. Então, isso acontece muito aí, tá? Ainda tem atravessadores, mas não com a mesma intensidade do passado, exceto para as frutas de exportação, que são compradores muito específicos, eles mesmos fazem a aquisição dessa fruta direto com o produtor, fazem esse processamento e fazem a remessa. Perfeito. Pessoal, nós estamos encaminhando então para o final. Eu gostaria de agradecer imensamente aí a participação do Moacir, né? Toda essa experiência que foi relatada aí, que vocês puderam acompanhar. É um prazer enorme estar trabalhando com o Moacir há muito tempo. Como eu disse no início, pessoa super humilde e ao mesmo tempo super competente, super fácil trato, que a gente consegue estabelecer parcerias aí fantásticas e que só tem a agregar para a região, né? Então, parabenizar todos aí que estiveram presentes aí na sala, né? Os vários ex-alunos aí pelo Brasil inteiro, né? Profissionais extremamente competentes, né? Os professores, todos que estão, produtores que estão nos assistindo aí, né? É importantíssimo. Então, agradecer muito, Moacir, né? Ao final vou fazer mais algumas considerações, mas eu vou passar para você fazer as considerações finais e depois eu retomo e faço fechamento total aí. Então, na verdade, sim, eu não tenho nada mais o que falar, a não ser agradecer. Eu acredito que é uma parceria interessante. Eu costumo dizer que, apesar de ter saído da universidade, a universidade não saiu de mim, né? Uma ligação muito interessante que nós construímos ao longo desses anos e a gente vê a demanda por investigação muito grande aí, vê a necessidade de interação cada vez maior, instituto de educação na instituição com o meio, com o empresariado, com o meio de produção. Nós vamos estar disponíveis sempre para a construção desse elo, né, sempre disponível para isso, para acolher alunos, acolher estudantes. Hoje eu tenho companheiros que trabalham comigo que vieram da instituição, a gente dá essa preferência hoje, haja visto da importância que a universidade tem para a gente, na vida da gente, né? Eu costumo dizer que tem o antes e o depois, né? Então, depois da universidade foi muito mais interessante, é muito mais seguro, muito mais promissor o trabalho e, com certeza, os resultados serão cada vez melhores, mantendo essa parceria e desenvolvendo as necessidades, as pesquisas, né? Costumo muito dizer que a pesquisa, ela para a gente que está no campo, ela tem que ser pesquisa por aplicabilidade, né? Tem que ser aplicado no campo. E a gente percebe que aquilo que nós temos desenvolvido, professor Marlon, tem sido aplicado no campo. Eu lembro lá do João Alves trabalhando com o niconazole, deve ter doutorado em Viçosa, deve ter aí 7 anos, 8 anos, né? 8 anos. Tem bastante tempo. Muito tempo. João Alisson foi meu orientado durante 8 anos na Unimontes. Ele teve iniciação científica como estudante de ensino médio ainda. Depois continuou, fez mestrado, doutorado em Viçosa e hoje é professor do IFET em Goiás. Então a gente, isso aí dá para expor a questão da durabilidade dessa parceria. Então eu quero só agradecer não só você, que sempre tivemos essa ligação direta, mas toda a universidade em si, o pessoal da pós-graduação, sempre me acolheu muito bem, sempre esteve muito aberto aos meus questionamentos, a ajuda, a estar junto com a gente, a professora Clarice, a professora Adelica, a professora Gisele. Então, assim, não dá nem para mencionar, porque é tanta gente, né?
Mas a gente é feliz por isso, um corpo docente muito competente, são ferramentas assim, bastante importantes para a nossa região, não só para a nossa região, mas para o Brasil como um todo. Então, eu muito obrigado mesmo, falar da minha satisfação. Estou muito satisfeito de ter sido convidado, isso para mim é muito importante, isso consolida, né, como egresso aí da pós-graduação e está sempre perto. Tá ótimo, Moacir. É um grande prazer, realmente. Nós aqui agradecemos a toda a sua contribuição aí, né, ao longo desses anos todos, né, exclusivamente nessa live aqui, o objetivo é esse, né, mostrar para os produtores, né, que a universidade está sempre aberta, né, então, embora a gente tenha um pouco de dificuldade ao longo dos anos aí de divulgar os trabalhos, né, de levar a pesquisa para o campo, mas esse é um exemplo claro, né, assim, dessa ligação muito próxima, e o produtor também tem que nos buscar, né, tem que acessar a universidade, aí, das mais diversas. Eu queria passar uma mensagem final aqui, aí fugindo um pouquinho do tema, mas com relação às tendências do mundo, né, em função de tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo realmente um momento como ninguém esperava isso, né, há mais de 100 anos, que teve um caso triste desse há muitos anos, e hoje a gente está vivendo. Então, é óbvio que muita coisa vai mudar, né, as tendências na vida nossa vai mudar bastante, né, pós-pandemia, né, muita coisa vai voltar ao que era, mas muitas coisas não vão voltar mais. Então, acho que é importante cada um de nós, né, primeiro, nos cuidar, né, então, estamos num momento ainda crítico, né, cuidar da saúde dos nossos pais, dos nossos familiares, em função desse isolamento que ainda é necessário, né, em função de cada município, de cada região do país, né, mas a gente observa tendências aí, por exemplo, o home office, né, que é algo, nós estamos fazendo uma live aqui de casa, né, então é uma tendência cada vez mais forte, né, isso deve continuar e deve intensificar, reuniões, né, meetings, que às vezes você tinha que deslocar e perder tempo, custo, né, então isso vai intensificar cada vez mais, né. O Facebook, por exemplo, eu já vi notícias aí de que eles não vão voltar mais a atividades normais presenciais, vai continuar atividades home office, né, o que eles anunciaram, então é uma tendência forte, né, cada vez mais a internet, o 3G, então o 5G, quer dizer, né, então a evolução está acontecendo, cabe a nós nos adaptarmos, né, entender esse momento e cada vez mais buscar estar antenado ao que está acontecendo, nos modificarmos, né, abrir a cabeça.